Boa noite, pessoal. Estamos aqui nessa super transmissão para falar sobre o Docker e relacioná-lo com sistemas operacionais. Espero que gostem do conteúdo e, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Vou começar aqui chamando o Alexandre o Grande, o futurista cyberpunk que voltou do futuro para este momento apenas para nos falar sobre o Docker. Que honra, hein? Vamos ouvir o cara. Olá, meu nome é Alexandre Comineiro e você já ouviu falar em máquinas virtuais? Elas são feitas através de alguns programas que têm a capacidade de rodar um sistema operacional completo dentro de outro computador, sem que necessariamente eles tenham uma interação direta. Assim, você permite um ambiente de teste seguro e isolado para você poder fazer o que quiser, tipo acessar um site na Deep Web e tal. Com elas, é possível você alocar uma parte dos seus recursos do computador, como memória e processador, para ficarem exclusivos para a máquina virtual. Assim, você pode executar simultaneamente vários aplicativos, vários programas em sistemas operacionais diferentes. Então, de forma resumida, é você poder criar vários computadores dentro de um computador só. Fato interessante, a palavra Docker pode ser associada com navios cargueiros que transportam containers. Mas aí, em algum dia, um carinha aí que tinha 2 GB de RAM e um Pentium de 2 núcleos, que, tadinho, sofria, ele fez a seguinte pergunta: cara, para que eu preciso emular todo o sistema operacional se eu só quero rodar um programinha? Um servidor de Minecraft, ou uma coisa assim. Nisso, um outro carinha chamado Solomon Hykes, ele pegou uma máquina virtual, tirou a necessidade de alocar uma parte de uma memóriazinha pequena, sofrida, ou de pegar uma parte do seu processador capenga, tirou o kernel, tirou o sistema operacional e todas as funções embutidas e pronto. A gente tem um container. E o Docker é um dos principais programas que oferecem esse serviço. Vamos seguir aqui com o Diogo diretamente do metaverso. Só temos celebridades hoje. E ele vem nos falar sobre a virtualização. Bom, então para falarmos de containers, a gente precisa entender qual sua relação com sistemas operacionais. Então eu vou falar 3 tópicos importantes e vou começar falando sobre máquina virtual, onde a base teórica das máquinas virtuais surgiu na década de 70 com o cientista Robert Goldberg, com o ideal de possuir diversos ambientes de execução em um único hardware. E isso acabou ganhando popularidade por volta dos anos 90. Os dois componentes, então, principais são o hypervisor e o visitante, ou guest. Então o hypervisor ele cria e executa as máquinas virtuais, abstrai o hardware físico do virtualizado e oferece interface idêntica ao hardware real. E o guest normalmente é um sistema operacional, a plataforma do hardware é idêntica ao do host e na emulação a plataforma pode ser diferente. Então aqui nós temos 2 modelos de arquitetura, onde um não tem a virtualização e o outro com a virtualização de 3 máquinas virtuais. Então as vantagens na utilização é a suspensão, onde a gente consegue gerenciar o estado da máquina virtual. Então ele é muito mais flexível e rápido que a hibernação do SO, por exemplo, e a clonagem. Então a gente consegue fazer a cópia da máquina virtual no seu estado atual e reutilizar ela para criar outras máquinas virtuais iguais. Então isso é chamado de template. Essa clonagem é permitida por lei. O hardware, então aqui a gente consegue uma portabilidade maior de aplicações para hardwares legados e a implementação ágil permite a entrega de uma aplicação junto com a infraestrutura. A disponibilidade incremental permite a facilidade de criar, replicar e reiniciar essas máquinas sem perder o seu estado e de reconfigurar as máquinas virtuais. E isso diminui a complexidade de maximização do uso de recursos, por exemplo. Então, os containers eles são executados sobre o SO nativo, eles não fazem a virtualização do hardware, logo eles não precisam de um SO interno. E isso economiza recursos e reduz o overhead. São baseados em kernel control groups do Linux e possuem uma estrutura hierárquica de processos, onde cada grupo é uma partição
com alocação própria de recursos, contabilidades e controle individuais e ambiente de execução. Aqui nós temos 3 estruturas, então, 2 de um hypervisor tipo 1 e tipo 2, e uma de container. Então aqui a gente pode ver claramente que o container ele não possui um SO interno e o hypervisor é substituído pela engine do container. Aqui nessa outra imagem nós temos o overhead de entrada e saída. Então o container ele tem 2 etapas a menos que o hypervisor. Então, como vantagem, os containers eles compartilham o mesmo SO e bibliotecas e são isolados entre si. E 2 desvantagens são que eles não são portáveis entre SOs e eles não são apropriados para aplicações que exigem alto nível de isolamento. E para fechar, vamos com o Sandro, que vai nos mostrar na prática o Docker funcionando. Até porque estudante não vive só de teoria. Fala pessoal, eu sou o Sandro, eu vou estar mostrando para vocês um pouquinho do Docker em ação. Vou tentar passar rapidinho sobre o que eu estou fazendo em cada passo. Eu estou usando aqui o Ubuntu, né? Vou assumir que você já tem o Docker CLI instalado e o Docker Compose, né? O Docker Compose ele é uma ferramenta que cria os containers de forma simultânea. Primeiro a gente precisa clonar o repositório, né? Eu já estou aqui com os arquivos localmente. E depois que você tiver baixado os seus arquivos aqui, você precisa a gente vai buildar a imagem do front e do back, né? Vou começar pela imagem do front. Se eu usar esse comandinho aqui, o docker build, a gente tem que entrar na parte do front, tal. A gente vai usar esse comandinho docker build, front, app node, ele vai buildar, né? Nesse momento o Docker ele vai baixar uma série de layers, né? Que são as camadas da imagem que ele está criando. Que eu estou criando uma imagem a partir de uma imagem de Node. E como eu já tinha ela baixada anteriormente, ele está aqui usando cache, né? Você consegue ver aqui usando cache. Se você não tivesse mais, você já está baixando ela aqui nesse momento, né? Agora a gente vai repetir esse processo para o back-end, né? Vou só botar aqui cd desse ponto, back, mesmo comandinho, só que aqui eu vou mudar de front para back-end. Back-end. Ele também baixou, ele não baixou as layers, que eu já tinha tudo baixado aqui antes. E agora a gente já tem a imagem dos containers armazenada na nossa máquina, né? Mas não acabou ainda, porque para isso a gente precisa executar a imagem, né? Para ela construir o container. Eu vou usar o Docker Compose porque ele vai ser mais rápido, vai subir os dois ao mesmo tempo. E eu já tenho esse arquivinho Docker Compose aqui. Essa aqui é a estrutura do Docker Compose, né? Ele vai subir, né, os containers na porta 80 e na porta 3000. Ele está criando também a network, né, a ponte entre os dois, né, isolada. E vamos executar aqui agora. Docker Compose. Tem que voltar. Ponto. Docker Compose. Aí ele está criando os containers. Se a gente vir aqui criar uma janela nova de um Docker PS, você consegue ver as imagens dos containers que estão executando e os que estão parados, né? Esse aqui ele está executando aqui agora. E com os containers rodando, a gente já consegue ver a nossa aplicaçãozinha funcionando aqui na porta 80. Esse aqui é o repositório que eu clonei. Aqui não estava funcionando, para vocês verem que eu acabei de subir os containers e você consegue acessar aqui a página que faz comunicação do front com o back e redireciona uma para outra. E é isso aí. A gente vai estar deixando também o repositório na descrição aqui para vocês conseguirem repetir esse processo aqui em casa. Falou, é isso aí. Bom, eu acabei de testar aqui e funcionou. É isso, gente. A gente sabe que Docker pode ser um pouco complexo para entender de início, mas esperamos que com esse trabalho o aprendizado de vocês fique mais fácil. Até a próxima!